O que acontece? Muitas pessoas vão na igreja ou na rua e fazem a outro aceitar a Jesus. Quantos de vocês aceitaram a Jesus já? Você já aceitaram a Jesus alguma vez? Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Você aceitou a Jesus? Você aceitou a Jesus? Pode levantar sua mão. Quantos aceitaram a Jesus aqui? Você aceitou a Jesus? Quase todos aceitaram a Jesus. O que acontece? Lembrei de algo muito importante, amados. Isto é muito importante para todo aquele que já teve uma experiência na igreja. E isto vai animar vocês. Eu me sinto muito triste com todos os irmãos da igreja que a gente congrega. Porque muitas vezes as pessoas vão à igreja, qualquer uma delas, com uma boa intenção, quer mudar sua vida, quer encontrar Jesus. Mas lá que eles fazem, como está caída a igreja, estamos em apostasia geral, no mundo inteiro, o Senhor Jesus Cristo está voltando. E Ele falou que a igreja está perdida, a igreja perdida, desviada. O que acontece? Muitas pessoas vão à igreja ou na rua e fazem a outro aceitar a Jesus. Quantos de vocês aceitaram a Jesus já? Você já aceitaram a Jesus alguma vez? Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Pode levantar sua mão. Quantos aceitaram a Jesus aqui? Você aceitou Jesus? Quase todos aceitaram a Jesus. O que acontece, amados? Isto é para um ânimo, um encorajamento para buscar o verdadeiro Jesus. 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que tem outro Jesus, outro evangelho e outro Espírito. O que quer dizer? O evangelho que pregaram para vocês não é um evangelho de Cristo. O Espírito não é o Espírito de Deus. E o Jesus que pregaram para você não é Jesus da Bíblia. Então o que acontece? Muitos de vocês têm sido enganados. Como fizeram vocês aceitar a Jesus? Entendeu? Aceitar a Jesus não está na Bíblia. Por favor, eu peço para vocês que entendam isto com todo o coração. Nós amamos vocês, por isso estamos vindo aqui. Aceitar a Jesus não salva ninguém, amado. A palavra de Deus não fala aceitar a Jesus. Quando Jesus fala de salvação, fala arrependimento, que é uma total mudança de mente, de atitude, que somente o Espírito de Deus pode fazer. Está entendendo? Então, amado, se vocês aceitaram a Jesus e suas vidas não mudaram, então cobrem ânimo, busquem o Senhor verdadeiro, a salvação verdadeira, que verdadeiramente pode salvar suas almas. Ainda não acabou tudo para vocês. Se vocês nunca foram convertidos de verdade, porque a Bíblia fala de verdadeira conversão e de falsa conversão. O Senhor explica a parábola do semeador, 4 tipos de terras, 3 não foram salvos, só um tipo de terra caiu em terra boa, e com coração bom e reto receberam, entenderam, compreenderam e deram fruto 30, 60 e 100 por 1. Isso é salvação, amados. Por favor, por isso estamos vindo aqui, porque vemos muitos de vocês e sabemos, né, amado? Sabemos. O irmão, antes de ser salvo, quantas vezes aceitou Jesus? 3 vezes. Ia desesperado nas igrejas. Eu quero ser salvo. Noiado, craque, já não quero mais. Não aceita Jesus. Não mudava. Por quê? Porque precisava um verdadeiro arrependimento. Uma verdadeira conversão que somente Deus faz por meio do Espírito de Deus. Quando Ele te convence de pecado, justiça e juízo, te leva a ver teu pecado como Deus vê, te leva a entender que estás indo para o inferno, desespero, e você clama a Deus pela misericórdia dele. Você crê no sacrifício de Cristo e você salva. Por favor, busquem isso. Busquem essa verdadeira conversão. O Senhor disse, João 8,31, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer que tinha falsos discípulos. Tá bom? Só queria isso fechar. Você aceitou a Jesus? Esta é uma pergunta muito importante hoje em dia e que se faz normalmente em quase todas as igrejas evangélicas do mundo. Por quê? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido distorcido, deturpado pela ignorância de muitos, a maioria, que não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que estamos em tempos de apostasia.
tempo quando as pessoas iam se afastar de Deus, quando as pessoas iam apostatar da fé, segundo Paulo em 1 Timóteo 4:1. E nestes tempos perigosos, quando tem falsos profetas, falsos cristos, é muito importante você conhecer como você está. Você tem que agir para realmente ser parte da família, ser perdoado, ser nascido de novo, regenerado no Espírito Santo. Meus amigos e amigas, amados, amadas, talvez irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu sou Alfonso Nunes e eu já tenho no caminho do Senhor 21 anos. Eu nasci de novo na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Pela graça de Deus, Deus me salvou quando estava sozinho na minha casa. Quando eu realmente não sabia nem o que fazer para ser salvo. Nesse momento, Deus mostrou os meus pecados. Ele mostrou que eu estava indo para o inferno por causa dos meus pecados. E Ele obrou uma poderosa salvação quando eu caí prostrado para o chão, reconhecendo que eu era um pecador miserável, me arrependendo dos meus pecados, deixando eles para trás e colocando minha fé somente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque por graça, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, sino que é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, cada vez que eu saio na rua, já preguei em parques, ônibus, muitos países, pela graça de Deus. Já perguntei para muita gente, não é pouca, muita gente, você é cristão? E a resposta quase sempre, sim, eu já aceitei a Jesus. Meus amigos, o evangelho tem sido reduzido a uma simples aceitação de Jesus. A Bíblia fala que a salvação é um milagre, tão assim como nascer um bebê da mãe. João 3, versículo 3, versículo 5, nascer de novo. Tito 3, versículo 4, 7, regeneração pelo lavamento. O Espírito Santo agindo poderosamente, transformando uma pessoa cheia de pecado, morta em seus pecados e transgressões contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Totalmente longe da santidade de um Deus 3 vezes santo, para ser convertido em uma nova criatura, como Paulo, 2 Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis aqui, todas foi feito novas. Meus amigos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado. Deus nunca diz que o homem tem que aceitar a Jesus. A Bíblia, o ensino do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que Deus tem que nos aceitar. Aqui nesta passagem diz que Deus nos aceita em Cristo Jesus, no amado de Deus, no Filho de Deus. Ele tem que nos aceitar em seu reino. Nós somos os transgressores, nós somos os pecadores, nós somos aqueles que temos ofendido a graça e misericórdia de Deus, a santidade, a lei de Deus todos os dias da nossa vida, e precisamos ser salvos. Meus amigos, amigas, isto é algo que me produz muita tristeza no coração e muitas lágrimas, ver tanta gente enganada nas igrejas, com pastores que não importam, não interessam das almas, só querem dinheiro, só querem prosperidade financeira, e Deus quer salvar as almas dos perdidos. Como? Quando uma pessoa realmente experimenta um novo nascimento, com reconciliação com Deus. Quando Deus mostra ao pecador o terrível que é diante dele, o imundo que é diante dele, quão perdido, quão longe de Deus, e Deus produz no pecador tristeza que produz arrependimento para a salvação, segundo 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E tem frutos de
dignos de arrependimento, é o que Paulo pregava, é o que João Batista pregava, frutos dignos de arrependimento. Meus amigos, me enche o coração de tristeza e compaixão, talvez por você que está assistindo este vídeo, que talvez você já aceitou a Jesus e sua vida não mudou. Meus amigos, minha vida mudou instantaneamente, porque o poder de Deus transforma uma pessoa da morte à vida instantaneamente. Isso é que é nascer de novo. Quando uma pessoa é convicta pelo Espírito Santo de Deus, João 16, versículo 8, que convence ao mundo de pecado, justiça e juízo. E me convenceu da minha enorme inimizade contra Deus. E passei a chorar, a clamar pela misericórdia de Deus. Naquele momento, Deus mostrou a seu Filho amado Jesus Cristo, morrendo por mim na cruz do Calvário. De fato, João 6,44 diz assim, João 6,44, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou atrair. Meus amigos, a obra é completa de Deus. O Pai traz a pessoa para Cristo para se arrepender e crer nele para a salvação. Isso é o que aconteceu comigo, com minha família, com meus irmãos verdadeiros no mundo inteiro. Agora, por que então o mundo tem milhões de pessoas que aceitaram a Jesus, entre aspas, e o mundo não muda? E a igreja está de mal em pior, se fazendo inimigos de Deus, adulterando, porque agora são mais amadores do mundo que de Deus. E isto é muito claro. Tiago 4,4, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Meus amigos que estão assistindo, eu estou orando por estes vídeos, chorando por vocês, mas eu quero que vocês entendam. Se você aceitou a Jesus 1, 2, 3 vezes, não importando as vezes que você já aceitou a Jesus, e a sua vida não mudou, é porque você foi enganado, porque você não passou a experimentar um novo nascimento, João 3,3 e versículo 5, porque você não teve aquela circuncisão de coração, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, porque você não foi trocado o coração de pedra por um coração de carne, Ezequiel 36, 26. Porque você não foi regenerado, como diz Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Meu amigo, você precisa conversão. E esse é um milagre feito por Deus quando você escuta que Cristo é o único que pode te reconciliar com o Pai, porque Ele morreu por você, Ele sangrou por você, Ele levou a ira de Deus que você tinha que levar por seus pecados, inimizade, ofensas contra Deus. E Deus se fez homem para levar o seu castigo, por amor. Então, meu amigo, aceitar a Jesus não salva. As pessoas têm que se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Marcos 1,15. Jesus pregava assim: o tempo já se cumpriu, o reino de Deus tem chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Duas coisas, arrependimento e fé. Paulo pregava em Atos 20, versículo 21, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento é uma obra soberana de Deus, que lhe põe a tristeza em você, que lhe põe a angústia por pecar contra Deus. Você se arrepende de todo o coração e você é levado ao ponto da morte da sua antiga vida. Você passa a ser uma nova criatura, de tal maneira que você pode dizer como Paulo, Gálatas 2:20, juntamente eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, a vivo pela fé no Filho de Deus, que aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6:14, longe de mim esteja me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo me é crucificado a mim e eu para o mundo. Meus amigos, a salvação é tão poderosa, tão grande, que quando o apóstolo Paulo foi salvo, perdoado, transformado, regenerado, nasceu de novo, as pessoas ficavam chocadas e não confiavam que ele era verdadeiramente convertido. Eles tinham medo de Paulo, falando, ele perseguia. Mas depois, quando viram a mudança mesmo, glorificavam a Deus pela salvação de Paulo. Meu amigo, amiga, Deus é glorificado na sua vida? Você já aceitou a Jesus? Deus é mostrado por você em santidade, em justiça, em amor. Você está pregando o evangelho para toda criatura. Você está clamando e chorando pelas almas. Você está vivendo em santidade, não amando o mundo. Você está odiando os seus pecados e amando a Cristo com todo o seu coração, alma, mente e forças. Meu amigo, se isto não aconteceu nunca na sua vida, esse amor que vem pela salvação, rios de água viva, derramamento do amor de Deus no teu coração pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, João 7:38, é muito provável que você esteja ainda perdido. Porque Mateus 1:21 diz que Jesus salva do pecado. Meu amigo, você já foi livre do seu pecado, você é salvo dos seus pecados, ainda você vive como o mundo, respira como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo, gosta das coisas do mundo, e você não segue os passos de Jesus Cristo, a vida de piedade, santidade, justiça, sacrifício vivo. De fato, Paulo diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, que um cristão verdadeiro se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável, aceitável a Deus. E não se conforma ao mundo, senão é transformado pela renovação da mente, obviamente pela palavra de Deus. Meus amigos, este é o maior problema da igreja hoje em dia. Está cheio de pessoas que aceitaram a Jesus, mas realmente não foram transformadas, não receberam um novo nascimento, a regeneração. E este vídeo é para esclarecer realmente o que a palavra de Deus diz. Não é aceitar a Jesus. Já viu Efésios 1:6? Ele nos aceita em Cristo. Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma. E como vem isso? É por um milagre de Deus. Quando você vê a cruz do Calvário, você é atingido no coração, você é totalmente chacoalhado pela palavra de Deus. O Espírito Santo faz ver você como um pecador perdido. Cristo veio a buscar e salvar o que está perdido. Lucas 19:10. Então, se você somente for na igreja para ter um conforto da sua alma, por alguma tristeza na vida, situação da vida, mas você não realmente sentiu no coração, na alma, a aflição por ter pecado contra um Deus bom e santo, e se arrepender de seus pecados, meu amigo, tem uma boa chance que você nunca nasceu de novo e ainda continua nos seus pecados, perdido e indo para a condenação eterna no inferno. Meus amigos, este vídeo e uma série de vídeos mais que eu estou fazendo aqui em Belo Horizonte, Brasil, é para esclarecer com amor e ensinar da palavra de Deus, como os apóstolos, como o Senhor Jesus Cristo, como os profetas, como os verdadeiros servos de Deus, pastores, evangelistas, que nasceram de novo, que foram transformados num instante pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pela regeneração, quando se arrependeram e creram em Jesus Cristo verdadeiramente. Então, meus amigos, por favor, examine a sua vida. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Eu peço que vocês sejam sinceros com Deus, que seus pensamentos e os seus caminhos possam ser levados a examinar a palavra de Deus. Isaías 55:6 fala para buscar a Deus, para o ímpio, o pecador, deixar os seus pensamentos e os seus caminhos e se voltar para Cristo.
Provérbios 14:12 diz que os caminhos do homem, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final destes caminhos são de morte. E também diz a palavra de Deus que muitos seriam enganados nos últimos tempos. Por favor, tenha certeza disto. Se não, ligue para nós. Temos nosso contato na página de YouTube, o canal de YouTube, a página de Facebook, a página web, o sítio web, para você nos contactar e realmente entender se você não foi salvo, se você só aceitou a Jesus e não mudou a sua vida. Deus quer te salvar, porque Ele fala em Ezequiel 18:32 que Deus não quer a morte daquele que morre, senão que se converta e viva. Se você está assistindo este vídeo e foi convicto pelo Espírito de Deus, então é um sinal de que Deus quer salvar a sua alma. Por favor, ligue para nós, se comunica com nós, escreve para nós. Nós estamos fazendo estes vídeos, orando, chorando, para vocês nos ligarem, nos perguntarem o que vocês podem fazer para ser salvo. E vamos explicar melhor segundo as Escrituras. Deus abençoe vocês e por favor assistam todos os vídeos que vamos estar colocando depois disto. Deus abençoe.